Olá, tudo bem? Grande abraço, me chamo Pastor Gilvan Marques, mais uma vez passando por aqui nos nossos canais para trazer para você mais uma grande mensagem, mais uma grande dica. E hoje eu vou trazer 3 versículos que vão te orientar na hora que você for pregar no círculo de oração. Para você que está querendo aprender a pregar, para você novo convertido. O círculo de oração nas igrejas é um dos cultos de muita importância, porque se reúne ali vários cristãos para orarem em prol de alguém que está enfermo ou alguém que foi desenganado pelos médicos. É de muita importância você saber quais os versículos combinam para ler no círculo de oração e os que não combinam. O que acontece é que muita gente acaba sem entender o conteúdo da Bíblia e versículos que são para dar num culto noturno, por exemplo, no final de semana, ou versículos que são para ser lido, por exemplo, num culto de instrução, muitas pessoas acabam trazendo esses versículos para um dia de culto de oração. E nem todos os versículos combinam com aquele culto, com aquela liturgia. Como fazer para ler os versículos certos e ideais para o círculo de oração? Primeiro versículo que eu quero trazer para você aprender conosco nesta noite. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O que é orar no Espírito? Talvez você já tenha ouvido esta frase em muitas ocasiões, mas você não pode pregar aquilo que você não entende, aquilo que você desconhece. Para você pregar algo, você precisa conhecer o significado das palavras. Orar no Espírito nada mais é do que você orar mentalmente. É você estar ligado dentro de você. Por exemplo, orar no Espírito, meu Deus, eu não estou expressando em palavras, mas em pensamentos. Senhor, me guia, toma a minha frente. Meu Pai, é você estar orando no Espírito. Você está orando dentro, em silêncio. Você é chamado para ministrar, ou você recebe uma oportunidade. Você é nova convertida, é novo convertido. Então você tem que ter um versículo que combine, que fale de oração. Então você vai começar a explicar isso para a igreja. Irmão, se você está no trabalho, esteja orando. Se você está no ônibus, esteja orando. Se você vai dirigir no seu carro, esteja orando. Não é necessário todas as vezes você fechar olhos para orar, mas ore no Espírito, entende? Você começa a passar isso aí para a igreja. E a igreja agora começa a ver que você se preparou em casa, que você fez uma breve leitura para transmitir para a igreja uma mensagem. É mais fácil as pessoas aceitarem uma mensagem de quem se preparou do que quem improvisa. Porque quem improvisa acaba errando muito. O que é que nós estamos fazendo aqui, nesta tarde, neste momento? Estamos agora orando uns pelos outros. O texto manda fazer isso. A Bíblia nos manda orar uns pelos outros, ou interceder por todos os santos. Você já orou pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu amigo, pelo seu vizinho? Começa a se desenrolar a mensagem que você vai transmitir ali para a noiva do Senhor. Mateus capítulo 21 e o versículo 22. E tudo o que pedires em oração, se creres, recebereis. É um outro versículo também muito citado em círculo de oração. Este versículo, ele vai te ajudar muito na hora que você transmitir para a igreja, porque é um versículo que por si só já é uma mensagem. Neste versículo, existe um código a ser revelado. Se você observar comigo, você vai aprender aqui coisas diferentes que você não aprende por aí com outra pessoa. Veja só que código foi revelado. E tudo que pedirem, o verbo pedir, segundo o código,
crer. Observe que também no versículo ele completa dizendo o seguinte: vocês receberão. O verbo receber. Coisa linda que a gente descobriu aqui. Pedir, crer, receber. É um código fortíssimo que foi destravado aqui. Esse código que a Bíblia tem, ele está justamente cada um em sua posição correta. Qual é a primeira coisa que a igreja deve fazer? O que é que você vai passar para a igreja? Primeira coisa, a igreja deve pedir. E como é que a igreja pede? Com oração, orando, se humilhando, crendo, pedindo ali a Deus. A primeira coisa, tá? Aí você vê que o versículo está corretíssimo. Segundo, crer. Não adianta você orar se você não crer no milagre. E isso você passando para a igreja. Isso aqui que eu estou te ensinando. Olha, a primeira coisa que o versículo está dizendo aqui é que nós temos que pedir. E qual é a maneira que você pede? De oração. Orando. Aí, como é que eu me preparo para receber? Já agradecendo, como se eu já tivesse recebido. Então, você começa a dizer para a igreja, irmãos, é hora de você orar. Mas você não pode orar de qualquer maneira. A igreja tem que crer que Deus vai fazer. A igreja tem que confiar que Deus vai fazer. Quando você começa a passar esses detalhes para a igreja, você está ensinando a igreja está se fortalecendo ali, não numa palavra qualquer. O que nós estamos vendo nos últimos dias é muita gente dizendo que está preparado, que está se preparando, que crê em Deus, que busca Deus, mas a realidade é outra. Então, vigilância em relação a isso aí. Amém? Passando para a igreja dessa maneira que a gente está te ensinando aí. E o terceiro versículo, para a gente passar para você agora, irmão novo convertido, minha irmã nova convertida, aprender a dar ali uma saudação para a igreja. Qual que é o terceiro versículo? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14. E eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por que as pessoas vão no círculo de oração? Poucas pessoas vão lá agradecer. A maioria das pessoas que se dirigem à igreja vão pedir algo ou alguma coisa. Ele começa dizendo, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Ele se compromete em fazer para a igreja tudo o que nós pedimos no nome dele. Você começa a falar isso para a igreja. Só que você tem que observar o versículo. O que é que a gente pode extrair daqui desse versículo? O versículo 13 e o 14, ele encerra citando a mesma parte do versículo que começa o 13, ele encerra no versículo 14, só que ele encerra diferente. Ele coloca as palavras de trás para frente. Observe como ele encerra. Ele encerra assim, ó, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele começa dizendo, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Observe que só trocou o versículo na hora dele falar. Ele encerra de forma positiva. Como assim, pastor? Ele encerra dizendo, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A maioria das pessoas, principalmente no Brasil, utiliza muito linguajar negativo. Por exemplo, tá difícil, não vai dar certo, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. São tudo códigos de travamento que para você. Então você tem que observar esses detalhes para quando você estiver ministrando para a igreja ali, a igreja entenda o texto. Só que para você entender o texto, você tem que antes ler o texto na sua casa, leia a primeira vez, leia a segunda vez e leia a terceira vez. Como é que você vai fazer essa leitura? Primeira leitura, você lê o texto normal, tá? Você vai vir aqui e ler, ó. Por exemplo, Mateus capítulo 21, versículo 22, que trouxemos para meditar aqui. E tudo que pedirem em meu nome, se crerem, vocês receberão. Eu fiz a leitura, a primeira leitura. Segunda leitura. E tudo que pedirem em meu nome, meditar no texto. E tudo, qualquer coisa, se vocês pedirem em meu nome, se crerem, receberão. Então o texto está dizendo aqui qualquer coisa, né? Isso mesmo, o texto está dizendo tudo
engloba geral. Tudo que vocês pedirem em meu nome, se crerem, receberão. Veja o que é que o texto está dizendo. Você começa a fazer essa leitura de interrogativa, de fazer pergunta. O que é esse tudo? Você começa agora a fazer o texto, as perguntas certas. Você tem que extrair do texto aqui agora o que é que ele quer dizer, o que é que Jesus queria dizer com isso. Porque quando você faz essa interrogação, chamada de exegese, você vai extrair do texto justamente o significado do que Jesus queria dizer. E quando você passar isso para a noiva do Senhor, o que é que ela vai fazer? Vai receber, vai se alegrar, você vai ser uma pessoa que vai se destacar na hora que está pregando. Então observe bem, essa segunda leitura deve ser desta forma. A terceira leitura que você deve fazer é vendo o significado das palavras. Você vai ler, e onde você encontrar uma palavra que você não conhece o significado, vai para o dicionário procurar o significado dessas palavras. É assim que você vai enriquecer seu vocabulário, é assim que você vai crescer na graça e no conhecimento. Procure livros paralelos. Não se limite apenas na leitura da Bíblia. Procure outros livros, você só vai crescer assim. Vocês viram que quando eu comecei a falar para vocês, eu fui lá e expliquei o que significa orar no Espírito? Observaram? Então você tem que entender o que você está falando. O segredo de pregar é justamente esse aí. Entender o que você está lendo. Se você não entende o que lê, faz igual aquele eunuco, que Filipe se aproxima da carruagem e pergunta: entendes tu o que lê? Ele disse: como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Se tiver com dúvida, aí você vai me procurar aqui, eu vou te orientar, a gente vai pesquisar junto se eu não souber e vamos tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai crescer, em nome de Jesus. Então, gente, muito obrigado. Eu peço a vocês aí que compartilhem esse vídeo, estudem esses 3 versículos citados aqui no vídeo, para que vocês possam, na hora que receberam a oportunidade, vocês estarem aptos a levar a palavra de Deus de uma forma que as pessoas entendam e que fiquem com gosto de quero mais. Que coisa boa, gostei muito. Obrigado, pastor. Amém? Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família e o nome de Jesus seja glorificado. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos e até o próximo vídeo.